Nós temos uma similaridade da arquitetura com a arqueologia. A arquitetura, teoricamente, herda da arqueologia a questão metodológica de lidar com aquilo que está não só abaixo da superfície, mas aquilo que seria uma materialidade acima da superfície e, portanto, considerado uma arqueologia de superfície. Então, nós temos essa relação, né, que é de método. E o método da arqueologia se baseia exatamente nisso. Todas as investigações deverão ser feitas em cima de testemunho material. Então, a arquitetura, desse ponto de vista, é exatamente isso, testemunho material de processos culturais. Tombamento, na verdade, é uma lei. Ela nasce com a noção dos livros-tombo das igrejas, né? Ou seja, nesses livros eram registrados objetos de valor. Então, essa é a noção primitiva da questão do tombamento. No Brasil, essa lei é de 1937. Nessa época, né, herdeiros daquilo que seria a Semana Moderna, a Semana de Arte Moderna do Brasil, se tem uma elite intelectual capaz de pensar essa questão para bem mais do que aquilo que era aquele momento, né, e nos dá de herança essa lei que era muito vanguardista, né, que é o Decreto-Lei número 25, que descreve quais são as características e as condições necessárias para que um objeto participe desta listagem. O tombamento nada mais é do que um título de prestígio do objeto, ou seja, ele recebe um título de valor que lhe confere condições de permanência, vamos dizer. Que na verdade garante a permanência de um objeto de valor é a qualidade arquitetônica que ela possa adquirir a partir dessa atualização de significado do objeto. Ele teve um significado no tempo em que ele foi construído e deverá adquirir algum significado que garanta a sua permanência. Essa atualização que se pretende, né, que é trazer esses objetos para o tempo contemporâneo, para o tempo atual, é que eles participem de novo dessa demanda de necessidade que o objeto deve ter. Portanto, ele deverá sofrer um processo de atualização que preserve aquilo que o define como objeto excepcional. Essa noção está atrelada à noção de arte. A arte, na verdade, não tem tempo, ela é eterna. Então, nesse sentido, esse reconhecimento desse tipo de valor é que vai garantir as atualizações sem se perder essas características fundamentais. Os registros servem exatamente para isso. Primeiro, para reconhecimento das tecnologias que sustentam essa condição material do objeto. Porque de nada adianta querer uma atualização do objeto se a gente não tiver exatamente esse reconhecimento de valor retomado, né? Porque agora se tem uma outra condição física. Isso me fez lembrar os protótipos em escala 1:1 que foram feitos através dos desenhos do arquiteto Gaudí para a construção da Igreja de Barcelona, da Sagrada Família. Só foi possível passar 2 séculos construindo a igreja porque existia o registro com uma qualidade de precisão absurda. No caso da Notre Dame, se viu na imprensa, como ela é muito antiga, né? Nem sempre esses registros seguiram o mesmo padrão, a mesma qualidade. Em função de uma atividade contemporânea, que seria uma tentativa de vivenciar esses ambientes virtualmente, foi feito um escaneamento da igreja para transformar isso em imagens para uma ambiência de jogos de videogame. Esse registro, que é extremamente eficiente, porque trabalha na escala de vetorização de imagens em 3D, transformam aquilo que seria um registro praticamente numa realidade virtual. Parece que os restauros vão consultar especialmente esses registros.
É uma questão de cultura, porque as pessoas não entendem que o patrimônio dos outros é dos outros. Há uma noção de patrimônio coletivo. A outra questão, de fato, é muito mais prática, é do ponto de vista econômico. Nós também temos várias leis que nos permitem fazer, basicamente, participar de processos que são de isenção de impostos. Ou seja, tu vais dedicar a essa obra parte daquilo que tu vais devolver ao governo. Então é uma forma mais direta de participar. Parece que essas quantidades de possibilidade de isenção de imposto na Europa, que já é um processo mais consolidado, são muito mais relevantes do que no Brasil. Então é uma questão econômica também. Uma delas, que me veio à cabeça imediatamente, é o Cine Teatro Ópera. A primeira fragilidade que os edifícios acabam acontecendo quando não estão em uso são esses acidentes por incêndio, né, por um mau uso, né, ou por retenção de entulho. Então, o Cinema Teatro Ópera, assim que ele foi fechado, enquanto se discutia o processo de sua preservação, ele foi invadido, né? E as pessoas em condições transitórias, vamos dizer, né, acabam gerando pontos de incêndio involuntários, evidentemente, que acabam gerando esses acidentes em larga escala. Tem muitos edifícios no Brasil com essa história, né? Antigos conventos, antigos seminários, né? Que tiveram esse uso fragilizado e, por consequência, o edifício acaba tendo essa condição de risco. A proteção depende de quanto as pessoas se apropriam desses objetos, né? Nenhum instrumento legal ou nenhuma condição, vamos dizer, restritiva é mais eficiente do que um uso adequado de o edifício estar integrado na vida da sociedade, nesse dia a dia, nesse cotidiano, que é o que garante a preservação dos objetos, o seu uso adequado.